Exercício número 2 da aula 67 do nono ano do ensino fundamental. Quais são as soluções da equação 5x² menos 4x igual a zero? Quando nós observamos essa equação, nós vamos ver que é uma equação de segundo grau, né? Por quê? Porque o maior expoente aqui da letra é 2. O termo que tem o maior expoente é o 2. Bom, como é que nós resolvemos uma equação de segundo grau? Nós resolvemos a equação de segundo grau ou por soma e produto, ou por utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Ou a fórmula resolutiva, ou então usando alguns outros métodos, quando esta equação é incompleta. O que é uma equação incompleta? Então vamos reescrever ela aqui embaixo e vamos verificar isso, tá? Então eu tenho lá 5x² menos o 4x igual a zero. Qual a primeira coisa que a gente faz? Retira os coeficientes. Então, retiramos o coeficiente a, que é o número que está na frente do x², nesse caso é o 5. O b, que é o número que está na frente do x, nesse caso o negativo 4. Perceba que o sinal vai junto. E o c, nesta nossa equação, não tem. Ou seja, o c vale zero. Por isso, nós chamamos esta equação de equação incompleta. E numa equação incompleta, onde o c vale zero, nós podemos utilizar a fatoração. E dentro da fatoração, nós podemos retirar aí o fator comum, colocar ele em evidência. Então, vamos fatorar esse 5x². 5x² é a mesma coisa que escrever 5 vezes o x vezes o x, menos o 4 também está multiplicando o x, igual a zero. Agora vamos observar o que é comum aos termos. Perceba que o x do primeiro termo e tem um x no segundo termo. Então, esse x nós vamos retirar e vamos colocar em evidência. Então, vai ficar x, abre parênteses. Se eu retirar o x daqui, o que sobra? Nesse primeiro termo, sobra o 5x. Menos, se eu retirar o x do segundo termo, sobra só o 4. Igual a zero. Ok? Então, eu fatorei. O que é fatorar? Transformar numa multiplicação aquele número. Por exemplo, imagine que eu tenho o número 4. Eu posso fatorar ele escrevendo 2 vezes o 2. Ou então, 4 vezes o 1. Percebe que volta a ser a mesma coisa? Tá? Escrito de maneira diferente, mas volta ao que era antes. A mesma coisa, se eu pegar o x e multiplicar por 5x, ele volta a ser 5x². Se eu multiplicar o x pelo menos 4, ele volta a ser menos 4x. Ok? Bom, para que eu fiz isso? Então, veja bem. Uma das soluções é que o x, vou colocar aqui o x1, seja igual a zero. Porque, perceba, o objetivo da equação é que este lado aqui seja igual a este lado. Se eu multiplicar o zero por qualquer coisa, o resultado vai dar zero. Então, esta igualdade, ela se mantém. Ok? Bom, agora eu vou achar o x2. De onde sai o x2? O x2 vai sair desta resolução, desta equação aqui, ó. 5x menos 4 igual a zero. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 5x menos 4 igual a zero. E agora eu vou resolver esta equação simples, né? Então, o objetivo é isolar o x. Então, vai ficar 5x igual. Esse menos 4 passa para cá como sendo positivo. Esse 5 está multiplicando o x. Quando ele passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 5x, x igual a 4 quintos. E aí eu encontro a segunda solução para a minha equação. x2 é igual a 4 quintos. Observando nas
nas alternativas, eu vou verificar que a letra C é aquela que responde à pergunta inicial. Quando x vale 0 e quando x vale 4/5, são as soluções para esta equação.